Salmo 119, no verso 65. Diz assim a palavra de Deus: fizeste bem a teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjam mentiras contra mim, mas eu, de todo o coração, guardarei os teus preceitos. Engrossar-se-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Vamos ler só esse último verso, todo mundo junto, vamos lá. Foi-se bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Levanta a palavra do Senhor para o alto. Pede para Deus falar contigo. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, eis aqui a tua palavra santa, a tua palavra fiel, a tua palavra verdadeira. Importa, meu Pai, que eu diminua, o Senhor cresça, porque sem ti nada eu posso fazer, Senhor. Fala, papai, com a tua igreja, porque precisamos ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. Aleluia, glória. Aleluia. E os adoradores podem adorar Jesus com as palmas. Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quem crê que a revelação da palavra é a maior revelação que tem? Quem crê? Amém, Jesus, glória a Deus. Não, toda a revelação Deus fala individualmente com alguns, mas a palavra revelada, ela fala com toda a igreja ao mesmo tempo. Então não deixe que nada tire a sua atenção agora, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração. O tema da mensagem de hoje é 3 lugares onde Deus trata o homem. 3 lugares onde Deus trata o homem. Nós acabamos de ler aqui o salmista do Salmo 119, que é um salmista anônimo, escrevendo essas palavras, e ele é o mesmo que diz lá no Salmo 119, lá no verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós vemos que esse salmista, ele tinha compromisso com a palavra, ele tinha anseio com a palavra, ele queria aprender mais da palavra, ele queria aprender os estatutos de Deus, os preceitos de Deus. Ele queria amadurecer, ele queria crescer espiritualmente, ele queria ter intimidade com Deus. Porém, o que nós vemos aqui, ele dizendo nessas poucas palavras, nós vemos que ele agradece a Deus por Deus ter lhe afligido, ou permitido que ele passasse por aflições, permitido que ele tivesse passado por momentos de dificuldades, por situações a qual muitas vezes saiu do seu controle, para que ele viesse amadurecer, para que ele viesse ter marcas em sua vida. Porque, irmãos, Deus só dá algo grande para quem tem marcas. Deus não vai dar algo grande para quem não é marcado, quem não tem marcas de feridas da vida, de experiências com Deus. Esses 3 lugares a qual eu quero dizer hoje, nós vemos na Bíblia, percorrendo ela, que esses 3 lugares Deus tratou com homens de Deus, com homens a qual o Senhor escolheu e levantou. O primeiro lugar que eu quero dizer aqui, onde Deus trata com o homem, Ele trata com o homem no monte. Como assim, irmão? Deus trata com o homem no monte? Sim. Que monte é esse? A Bíblia diz que Deus tratou com Moisés no monte. Moisés subiu no monte, que a sarça ardia e não se consumia,
Mas quando ele ia subindo, Deus disse para ele: ei Moisés, tire as alparcas dos teus pés, porque o lugar a qual tu pisa, Moisés, é santo. Irmão, nós vemos que Moisés foi criado no Egito pela filha de Faraó. Ele aprendeu muitos costumes, aprendeu as leis, aprendeu tudo ali que envolvia o Egito. E diz os historiadores que aquela sandália que Moisés estava calçado era um dos objetos que ele ainda estava usando, mas que fazia parte do Egito. E quando nós entendemos isso, nós vemos que Deus está dizendo: ei Moisés, tira as alpargas dos teus pés. Quer dizer, ei, está na hora, Moisés, de você tirar, não é somente algumas coisas do Egito. O Egito, nós sabemos que simboliza o mundo hoje. Um mundo pecaminoso, de pecado, de corrupção, de idolatria. E nós vemos Deus: ei, está na hora de você renunciar, Moisés. Tudo que você usa, tudo que você fazia que era do Egito, está na hora de você deixar. Tudo, tira a alparca, Moisés. Jesus disse: ei, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, renuncia ao seu eu, pega a tua cruz, carrega ela dia após dia, porque somente assim nós seremos dignos de ser chamados discípulos do Senhor. O verdadeiro evangelho, irmão, é baseado em renúncia, é baseado em nós matarmos o nosso eu, baseados em matarmos a nossa vontade, a vontade da nossa carne, o desejo do nosso coração. Nós vemos que tudo que havia na vida de Moisés, para ele servir ao Senhor, para ele ter intimidade com Deus, ele teve que renunciar. E muitos daqui sabem que Moisés foi um homem da Bíblia Sagrada que teve mais intimidade com Deus. Quem não conhece a história, quando Miriam e Arão falou contra Moisés, porque ele casou com uma mulher cuxita, falaram, ali contra ele. E a Bíblia diz que Deus mandou chamar Arão e Miriam dentro do tabernáculo, e Moisés estando lá, Deus bradou lá do céu. A Bíblia diz que ele se manifestou numa coluna de nuvem, e ele disse: Arão e Miriam, saia para fora. E eles, ouvindo a voz de Deus, saindo para fora e vendo aquela visão, ouviram a voz de Deus dizendo: olha, ouviste eu o que vós falaste do meu servo Moisés. Mas digo a vocês uma coisa: se porventura estiver entre vós, se tiver aí entre vocês profetas, eu vou falar com eles. Sabe como? Em visões, e eu vou falar em sonhos. Com os profetas, se houver no meio de vós. Agora, com meu servo Moisés é diferente. Com ele eu falo face a face. Com ele eu tenho intimidade. Hoje Deus está procurando pessoas aqui que desejam ter essa intimidade, que desejam ter um ouvido sensível para ouvir a voz de Deus, e Deus direcionar a tua vida, Deus dizer o que você precisa fazer, o que você deve fazer, que você quer ouvir Deus te direcionando. Moisés era um homem íntimo de Deus, mas Deus teve que tratar ele. Tratou ele no monte, mas Deus também trata o homem aonde, irmão? No deserto. Irmão, Deus às vezes precisa levar o homem para o deserto. Primeiro, para quê? Primeiro, para provar o coração. A Bíblia diz que Deus pegou o povo, libertou do Egito, abriu o mar vermelho, o povo passou e foi viver no deserto. E a Bíblia vai dizer claramente, o próprio Deus dizendo: levei o meu povo para o deserto, para provar o coração deles, para ver aonde está o coração deles. Muitos do coração deles estavam ainda no Egito. Deus mandava maná do céu toda manhã, fazia brotar água da rocha, não deixava a roupa deles gastar. E muitos deles ainda reclamaram, dizendo: Moisés, estamos comendo maná todo dia, a gente quer carne agora. Ora aí a Deus, a gente quer carne. E Moisés foi lá, orou a Deus, ele falou: tá bom, vou dar carne para ele. No outro dia amanheceu, em vez de ali o orvalho ali está cheio de maná, o orvalho amanheceu ali, foi cordoniza. Eles encontraram um monte de carne para comer. Deus satisfazendo o desejo do povo, e mesmo assim o povo murmurando, desejando o pão e tudo aquilo que eles tinham lá no Egito. Tem pessoas que estão assim dentro da igreja, está dentro da igreja, mas está desejando aquilo que tinha lá fora. Está desejando os prazeres que você tinha antes, como aquele povo
Mas aquele povo, por eles desejarem isso, a Bíblia diz que nenhum deles entrou na terra prometida. Os murmuradores foram mortos, morreram, não alcançaram a promessa. E ali nós vemos Deus provando o homem no deserto, para ver onde é que está o coração. E Deus nos prova também no deserto, para ver se o nosso coração realmente está voltado a Ele. Porque Jesus mesmo, na sua trajetória aqui na terra, muitos seguiam a Ele. Aí Jesus, uma certa feita, disse o que Isaías disse: olha, muitos de vocês me seguem, mas não é pela minha palavra, é pela comida que eu vos dou. Muitos de vocês me adoram, mas é só de lábios, mas o vosso coração está longe de mim. O Senhor está dizendo: ei, está na hora de você se chegar de corpo, alma e espírito para Deus. Deus não te quer pela metade. Aleluia. Ou você se entrega completamente, ou você não vai perder tempo. Não perder tempo é perder tempo. Deus não quer ninguém pela metade, irmãos. Não adianta você ter 20, 30 anos na igreja, 40 anos, e ser uma pessoa que vive no pecado, vive na mentira, na fofoca, vive fazendo coisas erradas, tudo que não agrada a Deus. Que adianta? Tem pessoas que até pregam, oram por dons, profetizam, oram pelos enfermos, eles são curados. Ah, mas está na igreja, tá, faz tudo isso, mas quando chegar naquele dia, Deus vai olhar para ele e vai dizer: apartai de mim, porque eu não te conheço. Ele vai dizer: mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, operamos maravilhas, fizemos sinais. Jesus vai dizer assim: apartai de mim, malditos, porque praticais a iniquidade, porque tiveram prazer no pecado. Pecado na vida do cristão tem que ser algo, irmão, que acontece, ninguém é perfeito. Mas o pecado não pode ser uma prática constante. O pecado na vida do cristão, ele ocorre sem ele querer, involuntariamente. Porque tem pessoas que têm prazer em pecar, pessoas que têm prazer em estar pecando, e tem prazer que o pessoal pratica, pecado que o pessoal pratica, a Bíblia diz que chega até a ser pecado para a morte. Por que pecado para a morte, irmão? Porque eles não se arrependem. Aonde não há arrependimento, não há perdão. Como é que eles vão receber o perdão se eles não arrependem? Se eles acham que se prostituir está certo, se eles acham que adulterar está certo, se eles acham que mentir não tem nada a ver, eles não vão se arrepender. Então, se não se arrepender, não tem perdão. E Deus, ele prova. Sim, no deserto, Deus, ele provou ali Elias. Quando ele foi ameaçado por Jezabel, ele correu, foi para o deserto. A Bíblia diz que até dentro de uma caverna ele ficou ali com medo. Deus provando ele, provando Elias, para ver se ele ia perseverar, se ele ia continuar ali, a fazer a vontade de Deus. Deus provou Agar no deserto. Agar, ela passou por 3 desertos, mas no primeiro deserto dela, que ela passou, que ela estava grávida, agora esperando o filho do seu senhor. Vivia na casa da sua senhora e era escrava, mas a partir do momento que ela teve o filho, ela já achou que não devia mais obedecer a sua senhora. Ela dizia assim: agora não sou mais somente uma escrava, agora eu estou gerando um filho de Abraão. E ela começou a se ensoberbecer, começou a achar que o filho era dela. Isso aí acontece na vida de muitas pessoas. Você às vezes tem algo porque Deus te deu, não é porque você merece. Deus te deu pela infinita misericórdia. Aí você faz igual Agar: ah, é meu. Ei, aquele filho não era de Agar, aquele filho era de Deus. Nada que nós temos é nosso, irmão, tudo é dele, para ele foram feitas todas as coisas. E ela achando que o filho era dela, o filho é meu. Ele começou a se ensoberbecer, não queria obedecer mais a sua senhora e fugiu, foi para o deserto. Chegou lá no deserto, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e esse anjo falou assim: ei, Agar, serva de Sarai, o que fazes aí? A ordem para ela foi: volta para sua senhora e humilha-te perante ela. E humilha-te perante ela, vai, volta e humilha-te. Porque essa criança, ela já está marcada. Deus tem um propósito. Da geração dele vai ser uma geração que vocês não vão conseguir nem contar com os seus dedos. Vai ser como as estrelas do céu. Deus tem promessa na vida dessa criança. Então volta, Agar, porque essa criança não é tua, essa criança é de Deus. Mas o Senhor está te dando a ordem: volta e se humilha. Tem pessoas que precisam voltar. Voltar o quê? Voltar para se humilhar.
Se humilhar onde? Nos pés do Senhor. Pessoas que estão precisando descer da sua soberba, descer da sua exaltação, achando que tem alguma coisa, porque você é mais bem sucedido financeiramente, ou você tem um cargo eclesiástico, ou você tem alguma posição elevada e começa a achar que é melhor do que os outros. O Senhor está dizendo, está na hora de você descer, porque se você não descer, o próprio Deus vai te derrubar. Se preocupa não. Mas ouve a voz de Deus, desça na humilhação. Reconheça que tudo que você tem, você só tem porque foi Deus que deu. Aleluia! Nada que você tem é dele. A Bíblia diz que Paulo vai dizer, meu filho Timóteo, é certo que quando nós viemos para esse mundo, nada nós trouxemos. E quando nós saímos dele, nada também nós levaremos. Vai ficar tudo aí. E tem pessoas se apegando a essas coisas. Tem pessoas buscando as coisas dessa terra, indo ao contrário com o que Jesus disse: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas. As demais coisas, irmão, quer dizer o quê? Carro, casa, casamento, filho, faculdade. Ei, essas demais coisas, o Senhor vai te acrescentar tudo. Mas buscar primeiro o reino dele. Ele precisa ser prioridade na tua vida. Como eu já falei aqui uma vez, e vou falar novamente, vou continuar falando. Ou Deus, Jesus está em primeiro lugar na tua vida, ou Ele não está na tua vida. Ele não aceita segundo lugar, não aceita terceiro e nem quarto. Ou Ele é primeiro ou Ele não está. Tem pessoas trocando a prioridade de Deus na tua vida. E é por isso que Deus precisa levar para o monte. Por isso que Deus precisa levar para o deserto para provar. Para ensinar a pessoa a se tornar dependente de Deus, para aprender algo com o Senhor. E todos esses lugares que Deus leva, irmão, é para as pessoas aprenderem algo com Ele, como disse o salmista aqui. Só que antes de entrar aqui na passagem do salmista, eu quero dizer o terceiro lugar que Deus leva o homem para provar. Sabe onde é que é? No vale. Deus leva o homem para o monte, Ele prova de uma forma. Deus leva o homem para o deserto, prova de outra. Mas tem pessoas que Deus precisa levar para o vale, para ver se ela aprende, se ele aprende. Que vale é esse, irmão? O vale envolve, sabe o que? Envolve a perca. Às vezes Deus permite você perder bens materiais, você perder pessoas que você ama, para você aprender. A Bíblia diz que Ezequiel, uma certa feita, fazendo a vontade de Deus, profetizando, Deus falou para Ezequiel: eu vou dar um golpe nos teus olhos para arrancar e tirar o desejo do teu coração. O próprio Deus golpeou ali, diz que ia golpear ali Ezequiel. E ele diz que no outro dia ele profetizava, e quando foi à noite a mulher dele morreu. E Deus disse a Ezequiel: não é nem para chorar por ela, não é nem para enterrar ela, deixa os mortos enterrar os mortos. Vai lá fazer a minha obra, vai fazer a minha vontade. Às vezes Deus precisa levar no vale da humilhação. Pessoas que às vezes têm tudo, Deus tira tudo. Ele falou: porque tudo que Ele te deu não foi eu, foi o diabo. Aí você vem para a minha presença, aí Deus faz o quê? Tira tudo que o diabo te deu e te deixa sem nada. Você fala: Senhor, e agora? Fala assim: não, agora quem vai tirar sou eu. E quando eu dou, eu preservo. Quando eu dou, sustento. Mas o que o diabo dá, Deus vai tirar da sua vida. E aí Deus, ele acaba tirando tudo, mas depois Deus dá 4 vezes mais. Deus, ele leva para o vale pessoas. Quando fala de vale, fala também do vale da enfermidade. Às vezes Deus permite pessoas ficar doentes, enfermos. Por quê? Porque não quer mais fazer a obra de Deus. Por quê? Porque é desobediente, não aprendeu. Deus está mandando ir para um lado, está indo para o outro. Deus está mandando fazer uma coisa, está fazendo outra. Aí Deus faz o que? Permite a enfermidade chegar. Aí Deus faz o que? Prova o crente na enfermidade também. No leito de enfermidade Deus prova. E ali na enfermidade ele vai chegar mais a Deus, vai se humilhar, vai pedir perdão. Deus prova, como provou Ezequias. Ezequias estava com enfermidade de morte. Muitos conhecem a história. Deus levantou Isaías, o profeta Isaías foi até Ezequias e falou assim: errei. Deus manda te dizer: põe a tua casa em ordem, porque desse leito tu não se levantará mais, você vai morrer. A Bíblia diz que Ezequias orou, chorou a Deus, na presença de Deus, se humilhou. E a Bíblia diz que quando Isaías estava já indo embora, Deus falou: Isaías, volta lá.
Diga para o meu servo que eu ouvi a oração dele. Eu vi as lágrimas dele. Diga para ele que ele não vai mais morrer, mas vou eu curar ele dessa enfermidade. E vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Tem pessoas, irmãos, que Deus precisa permitir que ele seja afligido e afligida para que ele venha aprender alguma coisa. Para que ele venha aprender a vontade perfeita de Deus sobre a tua vida. Então Deus, ele leva para o vale. O vale, irmão, é um lugar também assustador. No vale há sofrimento. No vale há dor. No vale há desânimo. No vale a solidão bate. E aí, às vezes Deus permite afligir o seu servo, porque quer que ele aprenda alguma coisa. Quer que ele aprenda que mesmo na solidão, Jesus está com ele e com ela. Jesus nunca abandona na solidão, na angústia, na tristeza, na perseguição. Ele está sempre com aquela pessoa, como ele esteve com Paulo. Paulo falou assim: eu soube ter fartura, e eu soube também não ter nada. Deus me fez o que? Passar por muitas situações, para que eu viesse amadurecer. Paulo é um outro homem que tinha intimidade com Deus, irmãos. Quem tem intimidade com Deus é coisa linda, porque passa experiências. Tem pessoas passando lutas e enfermidades, dizendo: Senhor, me tira dessa prova. Está orando errado. Se Deus tirar da prova, não tem vitória para você. Tem que pedir para Deus te dar força para você superar essa prova, para você vencer as lutas e obstáculos. Aí sim, aí você vai ser recompensado, abençoado por Deus. Porque se Deus tirar a prova, Deus vai tirar a bênção também. Se Deus tirar a provação e tirar a luta, Deus vai tirar a vitória que tem preparado para você. Então nós vamos aprender a orar: Senhor, que o Senhor venha me dar força para passar essa prova. Deus, ele prova a todos quanto ama, diz a palavra. Nós vemos que Deus trata o homem no deserto. Nós vimos que Deus trata o homem no vale, nos vales da vida, que significa a circunstância da vida. E Deus trata o homem no monte. Cada lugar Deus trata com uma finalidade. Mas todo tratamento de Deus, irmãos, tem um propósito. Aleluia, glória a Todo Deus. tratamento de Deus tem um propósito. E esse é um deles que nós vemos aqui. O salmista diz: Senhor, fizeste bem em ter me afligido. Foi muito bom eu ter passado pelas aflições, para que eu aprendesse os teus estatutos, para que hoje eu estivesse firme na tua palavra, para que hoje eu estivesse alicerçado na rocha. Então, Senhor, às vezes permite nós passarmos aflições e angústias, porque isso também é promessa. Ô, irmã, promessa porque a pessoa acha que promessa é só bênção. Promessa é só bênção, mas não, irmão, promessa é aquilo que vai acontecer. Sabe qual foi a promessa que Jesus disse também, que ninguém fala? No mundo tereis aflições. Isso é promessa. Jesus não chamou você e disse assim: Ei, vem te seguir, que você vai parar de chorar, vai parar de ter luta, tribulação, aflição. Não. Ele diz assim: ei, se você quiser me seguir, te prepara, porque grandes serão as lutas, grandes serão as aflições, grande será o sofrimento, grande será a dor, mas persevere. Bem-aventurados sois vós, quando for passares tudo isso por amor do meu nome. Vocês serão chamados bem-aventurados. Bem-aventurados quando acontecer tudo isso com vocês por amor do meu nome. Mas permanecei firmes, porque grande será o vosso galardão. Deus tem galardão preparado para aqueles que perseveram. E nós vemos Paulo contando também ali as suas dores, salvo engano, lá para os Filipenses, quando ele escreveu, dizendo assim: eu passei 3 naufrágios, sofri 5 quarentenas de açoite. Sabe o que é quarentena, irmão? De açoite? Naquele tempo, quando o prisioneiro era preso, ele tinha que tomar quarentena, era 40 chibatadas. Só que ele falou que recebeu 5. Por quê? Porque os soldados iam lá, davam 37 chibatadas e não dava a 40ª, porque se eles tivessem dado a 40ª, eles teriam que parar. E não, eles iam lá e davam só 39 e paravam. E embora. E quando era depois de horas, voltava, dava mais 39. E por isso 5 vezes eles fizeram.
Paulo, ele foi apedrejado por pregar a palavra. Paulo, ele teve marcas na tua vida, porque Deus tinha coisas grandes para fazer na vida de Paulo. E uma das coisas grandes que eu vejo Deus fazer na vida de Paulo, sabe o que é? Deus mostrar para ele o céu do lado de dentro. Ele falou assim: olha, um homem foi levado ao céu, se no corpo não sei, mas ele viu coisas inefáveis, coisas que não dá para explicar, coisas sobrenaturais. Ele estava dizendo dele: eu fui sim, Deus me levou. Por quê? Porque ele buscou ser íntimo de Deus. Ele, quando ele sofria, ele dizia assim: eu louvo ao meu Senhor pelos sofrimentos que eu passo, porque somente assim eu me sinto participante do sofrimento do meu Jesus. Se participante, ele sofreu, Jesus disse: ei, o seu servo não é melhor do que o seu Senhor. Se seu Senhor foi perseguido, chicoteado, afrontado, caluniado, crucificado, preso, por que nós como servos não vamos querer passar nada disso? O servo não é melhor do que o seu Senhor. Precisamos glorificar a Deus nas aflições e entender que o Senhor, Ele mesmo tratando com o homem, Ele trata com amor, Ele trata com carinho, Ele trata ensinando para que o homem venha aprender. Ele trata de várias formas para que o homem venha aprender o quê? Qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Tem pessoas que Deus fala uma vez, fala duas, fala três, e aí não entende, ou às vezes se faz desentendido. Somente quando Deus traz uma palavra de exaltação na igreja: não é para mim não, isso aí deve ser para a irmã do lado. Essa palavra não é para mim não, deve ser para o irmão aí, ó. Não é para mim não, essa palavra aí não. Mas Deus conhece, aí Deus vai falando. Deus fala uma, Deus fala duas, Deus fala três, e o que acontece? O povo não dá ouvido. Aí Deus, ele faz o quê? Peraí que eu vou ter que mostrar de uma forma diferente. Eu tenho que mostrar de uma forma que ele venha entender, que ela venha entender. Aí Deus se revela de uma forma diferente. E muitas vezes nós vemos na Bíblia que muitas vezes essa forma diferente, irmãos, é no momento de aflição, é no meio do sofrimento. Deus permite nós chorarmos, Deus permite nós sofrermos, porque Deus quer que nós venhamos aprender algo. Às vezes, quem sabe, você está pensando aí agora: mas irmão, estou passando por tanta coisa, o que será que eu tenho que aprender? Você tem que aprender sim. Ninguém sabe de tudo, irmão. Ninguém sabe de tudo. Talvez você vai: irmão, mas estou passando uma luta, acaba uma, vem outra, acaba uma, vem outra. É porque você não aprendeu ainda. Nós falamos aqui um dia que as lutas, as provações de Deus se intensificam. Elas vão ficando maiores. Deus permite você passar uma coisa e você não aprende. Deus te prova. O que acontece? No meio da prova você reclama, murmura, reclama, fala que Deus não está te ouvindo, parece que Deus te deixou, e fala para todo mundo o seu problema, e você é reprovado na prova. Aí Deus fala: peraí, não aprendeu ainda, deixa eu fazer passar por uma outra prova. Aí Deus traz uma outra prova, e aí vai intensificando. Aí vai ser reprovado, Deus volta a outra prova, até você ser aprovada. Isso aí, sabe o que acontece? Vai criando em nós marcas. Mas irmãos, preste atenção. Todo mundo, todos que estão aqui, vocês precisam entender que nós somos marcados. Você tem uma marca, é a marca da promessa. Não adianta correr para a direita nem para a esquerda. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Você é marcado por um propósito. Não importa o que Deus vai fazer para te colocar no prumo. Não importa. Não importa o que Deus vai fazer para que você ponha a tua vida no altar, para que você conserte a tua vida, você abandone os seus maus caminhos. Não importa, Deus vai fazer, Deus vai permitir. O vento vai soprar, as águas vão agitar, vai acontecer muita coisa. Por quê? Porque você precisa aprender, precisa amadurecer. Porque Deus quer te dar coisas grandes. E hoje nós aprendemos: Deus só dá coisas grandes para quem é marcada. Deus só dá coisas grandes para quem é marcado. É por isso que às vezes você fala: mas Senhor, por que tudo isso é comigo? Por isso que tudo comigo é tão difícil, Senhor. Por isso que comigo é tudo difícil. Quando é comigo, quando é com os meus irmãos, com as outras pessoas é fácil. Mas quando é comigo, parece que as coisas ficam pior. Quando é comigo, Senhor, parece que demora mais chegar as bênçãos. Senhor, quando é comigo, parece que tudo é mais difícil. É mais difícil, por quê?
porque a bênção é maior. Você está dizendo, ei, persevere. É difícil? É. Deus, a Bíblia diz, jamais te dará algo que você não possa suportar. Porque em tudo que o Senhor te dará, Ele vai estar do seu lado. Ele sabe que você irá suportar. Sabe uma coisa que eu sempre falo, que Deus enxerga em mim e em você, que às vezes nós mesmos não acreditamos. Sabe o que é? É o poder da superação. É o poder de superarmos mediante as lutas, aflições e crises. Às vezes você passa a situação, às vezes você está lá dizendo, Senhor, não aguento mais, Senhor, eu vou parar. Não aguento mais, Senhor, eu vou distanciar um pouco, vou dar um tempinho. Senhor, está difícil demais. Senhor, quantas lutas, quantas coisas, parece que vem tudo ao mesmo tempo. Senhor, eu acho que eu vou dar uma parada. Aí o Espírito Santo de Deus vai lá e intercede por você. O Pai diz, não, Pai, ele não quer parar não. Ele não quer parar não, ele só quer bênção, ele só quer resposta, só quer vitória. É a situação que ela está passando, é a situação que ele está passando. Ele não vai te deixar, ela não vai te deixar, porque ela já passou por tantas outras coisas. Olha, Senhor, ela já passou por tantas coisas, Senhor. Ela não vai te deixar agora não, porque ela já amadureceu, ela já aprendeu. Ela sabe que nada vale a pena se não for continuar na tua presença, se não continuar esperando no Senhor. Ela olha para um lado e para o outro, e muitas vezes ela olha até para trás, mas ela vê que não tem nada lá atrás que vai interessar ela, que vai interessar ele. Ela só fala da boca para fora, Senhor. Mas o que ela quer é vitória, é bênção. E aí o Espírito Santo intercede por nós, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nós não sabemos orar, pedir, Ele intercede por nós. Então deixa Deus, Ele tratar com você da forma que Ele tem que tratar. E aprenda uma coisa, Deus não vai tratar só com você. Deus vai tratar com pessoas da tua casa. Deus vai tratar com pessoas da tua família. Só que muitas vezes quando Deus começa a tratar, sabe o que você faz? Senhor, tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dela. O que Deus faz? Deus tira a mão. Deus começa a tratar, porque Deus sabe que ele e ela só vai vir para a igreja, só vai vir para os caminhos do Senhor se Deus apertar, ou financeiramente, ou emocionalmente, ou até mesmo com enfermidade. E Deus sabe como trabalhar. E às vezes você faz igual eu fiz um dia. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Já entreguei minha mãe nas mãos de Deus. Minha mãe é desviada. E um dia eu cheguei em casa de um culto abençoado, e ela estava sentindo dor até no maxilar aqui, ó, dos ossos, todo o corpo. Ela estava tremendo, sentada no sofá. Sentada no sofá tremendo, com dor até nos ossos. E eu cheguei do culto abençoado, e eu falei, eu olhei para ela, o que foi? Ela falou, estou sentindo muita dor nos meus ossos, todos os meus ossos, até meu maxilar está doendo. Eu falei, tá bom, fecha o olho que eu vou orar para a senhora. E na hora que eu pus a mão na cabeça dela para orar, o Espírito de Deus bradou aqui no meu ouvido, do jeito que vocês estão me ouvindo aí. O Espírito de Deus falou para mim assim, para de orar agora. Eu tinha começado a orar, e ele, para de orar agora. 2 vezes ele falou. Aí eu falei, comecei a falar baixinho, falei amém, amém. Aí eu só terminei, nem comecei para terminar a oração, falei amém. O que eu fiz? Subi para o meu quarto. Eu morava num sobrado. Quando eu subi no meu quarto, dobrei o meu joelho na cama e comecei a orar. Comecei a orar e comecei a chorar e falar, Senhor, é minha mãe. Senhor, as pessoas que me pedem oração, que estão enfermas, às vezes eu oro, as pessoas são curadas na hora. Às vezes eu vou na igreja, o Senhor cura as pessoas na hora quando pede oração. Às vezes de longe, pelo telefone, eu oro para as pessoas, né? Às vezes pela internet mesmo, o Senhor cura as pessoas na hora. E agora eu estou vendo minha mãe sofrendo com doce, o Senhor falou para mim não orar. E eu comecei a me contender com Deus e chorar. E aí eu ouvi a voz de Deus bradando do alto. E falou para mim assim, nunca mais coloque as tuas mãos onde estão as minhas. E ele falou por 2 vezes, nunca mais coloque as tuas mãos onde estão as minhas. Desse jeito. E aí Deus me fez entender, eu já tinha entregado ela nas mãos de Deus. Quando você entrega algo na mão de Deus, ou você confia ou não confia. Quem está entendendo? Ah, irmão, eu faço isso. Eu sei que você faz, Deus está vendo aí. Deus sabe o que você faz. Mas eu estou dizendo, a partir de hoje não faça mais. Deixa Deus tratar da forma que Ele quer tratar. Deixa Deus tratar da forma que Ele quer. Porque só Deus sabe de que maneira Deus vai trazer aquela pessoa. Só Deus sabe como Deus vai trazer, de que maneira aquela pessoa vai vir. Quem está entendendo a mensagem? Daqui é só para finalizar a mensagem.
Tá? Quando entregar algo na mão de Deus, confie. Não importa se você está passando no deserto, não importa se você está passando no vale, não importa se você está nos montes e Deus pedindo para você renunciar a algo que tanto te agrada. Hoje Deus está dizendo assim: ei, obedeça a minha palavra. Saiba que em tudo que você passa é porque você precisa aprender algo. E todo propósito, toda aflição, todo sofrimento, irmão, tem um propósito, tem uma bênção. Às vezes você não entende. Às vezes você está fazendo tudo que Deus está mandando. E às vezes a luta, a prova vem. A tempestade se levanta, o mar se levanta. Como se levantou com Paulo. Paulo queria ir para um lugar, Deus mandou ele para o outro. E ele foi, obedecendo a Deus. Chegou lá, começou lá em Filipe, começou a fazer a obra de Deus. Expulsou um demônio numa jovem. E ela era uma vidente da cidade, ela dava muito lucro para a cidade. O que fizeram? Mandaram chicotear Paulo e Silas. Mandaram chicotear eles e pôr eles presos na cadeia, acorrentados. A Bíblia você não vê nenhum momento dizendo que eles reclamaram e murmuraram. Eles podiam falar: mas Senhor, nós viemos aqui porque o Senhor nos mandou. E agora nós estamos sofrendo, fomos chicoteados, estamos presos. Não falaram nada disso. Pelo contrário, estavam lá na cadeia, presos. E eles diziam: vamos orar, vamos adorar a Deus. É vezes que eles oravam e adoravam a Deus na cadeia. E é vezes que houve um grande terremoto e todas as portas se abriram. Todas as cadeias se abriram. Porque Deus tinha o propósito. Eles não estavam entendendo o propósito daquele sofrimento. Mas qual era o propósito de Deus? Salvar um carcereiro que estava lá, que precisava ver aquele sinal de Deus, entregar a vida dele para o Senhor e salvar toda a tua família. Quem sabe às vezes do que você está passando, esse sofrimento que você está passando, quem sabe o propósito é para Deus salvar alguém da tua família, da tua casa, para trazer alguém que está desviado ou desviada, né, para os braços do Pai. E sofrimento Deus está permitindo passar por isso, com um propósito de salvação. Mas faça como Paulo e Silas: não murmure, não reclame, somente adore, somente glorifica, porque só Ele é digno de glorificação e exaltação. Pode adorar Ele em nome de Jesus.